Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, depende da hora que você estiver vendo. Quem tá vendo ao vivo, boa tarde, tá? Hoje é dia 17, exatamente um mês depois, né? Minha última live foi 17 de fevereiro. Como fevereiro seguiu o calendário certo, que é o de Israel, que é o lunar, deu exatamente um mês. São 28 dias, né? No calendário lunar. E não 30, 31 como no nosso, que é o calendário solar. O nosso é o calendário gentílico, gregoriano, romano, é tudo a mesma coisa. Tá dando pra me ouvir? Música de fundo muito alta aí? Me dê o feedback aí. Olha, muita gente entrando, hein? O Anderson, a Júnia, o Gui, o Robert, a Márcia, a Adriana, a Mauro, o José. Tá dando pra me ouvir? Essa música tá alta aqui no fundo? Eu tô com outro celular aqui, gente. Tô com dois celulares, um ao vivo e um aqui na minha mão. Hoje o nosso tema: Lua de sangue entre Purim e Pessar. A gente deve olhar para o calendário de Israel, né? Eu acho que tá alto, né? Pra mim tá alto. Imagina aí pra vocês. Vou colocar uma música mais instrumental aqui pra ficar melhor. Então, gente, Jesus falou lá em Mateus 24: observem a figueira, olhem para a figueira. Que figueira é essa? Israel. A gente deve observar o que acontece em Israel. A gente deve observar as festas de Israel, porque as nossas festas são erradas, adulteradas. Ah, porque eu observo Israel, eu, Juliana Tuma, eu vou virar judia? Não, não tenho a pretensão. Aí se você casasse com um judeu? Muita gente me pergunta, né? Você é casada? Não tô vendo aliança. Tá vendo meus vídeos no YouTube? Tá reparando se eu tenho aliança, gente? Não, não sou casada, tá? Pra honrar a glória do Senhor, estou solteira, né? Estou solteira, esse é o tempo de solteira. Mas se eu me casasse com um judeu, mesmo que ele fosse messiânico, já cresce no Messias como sendo Jesus, né? Ou Yeshua, eu não me converteria. Porque Deus já me mostrou, já me confirmou que o meu chamado é sendo gentia. Como eu falei para vocês, apenas observo Israel e, porque estudo muito, tenho domínio de falar, tenho domínio de pregar, tá bom? A gente tem que estudar o que Deus nos chama para fazer. Se Deus te chamou para ser uma esteticista, uma cabeleireira, um cabeleireiro, você tem que estudar essa área para você dar o seu melhor, para você estar sempre trazendo novidade para sua clientela. Se Deus te chamou como uma estilista, né? Antigamente o nome para costureira era modista, né? Deus te chamou para ser uma modista. Estude, dê o seu melhor, veja as atualizações. É assim que eu faço como uma serva, como uma evangelista, tá? Porque o maior no reino é o que serve. Então, estudando e observando como Jesus mandou em Mateus 24, eu percebi, gente, que essa lua de sangue que teve foi entre o Purim e a Pessar. Observem que o Purim, ele cai normalmente, comparando com o nosso calendário gentílico, no carnaval. Inclusive essa festa, as pessoas saem fantasiadas lá em Israel e toda a nação judaica do mundo, né? Não só lá em Israel. Os judeus no mundo saem fantasiados. Você vê que assim, o diabo, ele é um imitador barato. Então, se a verdadeira festa é o Purim, ele pega uma imitação barata e chama de carnaval. Se a Páscoa correta é a judaica, ele pega uma imitação barata e coloca uma Páscoa cristã, onde o centro não é a saída do Egito, mas um coelhinho de Páscoa que bota ovo, porque
Coelho nem bota ovo, gente. Pra vocês verem o quanto é deturpado o que vem do diabo. O quanto você tem que parar e pensar antes de dar um ovo pro seu filho e falar que isso é Páscoa. Você que é pai, você que é mãe. Entendeu? Porque coelho nem ovo bota. Coelho é mamífero. Então percebam que é tudo adulterado. Só que Deus, ele não vai por esse calendário adulterado. Deus vai pelo que ele deixou na Bíblia. E na Bíblia tem Purim, na Bíblia tem Pessach, na Bíblia tem Sukkot, né, que foi lá a festa da dedicação, que inclusive Jesus comemorou, tem na Bíblia ele comemorando, porque Jesus é judeu, gente. Jesus, ele cumpriu toda a lei, Jesus, ele comemorava todas as festas de Israel. Porque Jesus é judeu. Entendeu? Agora, o que o diabo deturpa não é a verdade, não é o bíblico. E tá na hora de cada vez mais evangélicos falarem disso. Só que terão que estudar, terão que ter domínio, terão que ter revelação também, que vem através do batismo com fogo. Amém? Então, nosso tema é esse hoje. A primeira base bíblica falando disso, dessa lua de sangue que teve, né? O porquê que Deus está avisando nos céus, está colocando sinais. Por que ele está fazendo isso? É bíblico? Lógico que é. Tá bom? Você que está assistindo gravado aí pelo YouTube, Shalom, a paz do grande rei, a paz do grande eu sou. Sejam bem-vindos, meu público do YouTube fiel comigo. Fiz 10 anos em tempo integral para a obra de Deus, né? Que eu não trabalho mais para esse século. E o pessoal do YouTube sempre comigo, gente. 10 anos que estou em tempo integral, 10 anos que criei esse canal no YouTube. E o povo tá sempre comigo e fiz muitos amigos. Tenho pessoas que eu posso chamar de amigos, sabe, que vieram através da internet, graças a Deus. Pessoas que eu converso todos os dias. Então, glória a Deus por isso. Primeira base é Lucas 21, tá? Nós vamos ver dos versos 25 ao 28. Então, alguns pontos antes da gente entrar nessa base bíblica, que eu quero deixar claro são: essa lua de sangue, ela sinalizou o quê, gente? Ela sinalizou guerra para uns. Você vê que iniciou aí uma guerra mais ferrenha de Israel contra o Irã, tá? Israel tipologizando Deus e o povo de Deus, o Irã tipologizando o diabo e seus demônios. Mas essa guerra, ela vem para trazer liberdade. O que é essa liberdade? É justamente o povo judeu enxergar que a verdadeira liberdade é Cristo. Que o verdadeiro cumprimento da lei e os profetas é Cristo. Porque a finalidade da lei é Cristo. O apóstolo Paulo fala isso, né? O fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Então, a liberdade verdadeira é reconhecer que Jesus é Deus, que Ele é o Messias, que Ele já veio e está para voltar. Amém? Então, a gente precisa observar isso. Uma guerra, através da dor, ela pode trazer liberdade. Ela pode fazer com que um povo, em meio ao sofrimento, enxergue e admita que a verdade é uma só, Cristo. Então, o Purim, a essência do Purim é essa, né? O que era para a morte acabou se transformando em riso, em festa. Purim significa sorte. Então, quando Esther foi usada por Deus como uma grande intercessora ali pelo seu povo, o judeu, a sorte daquele povo foi mudada. O pranto daquele povo, foi convertido em festa. Deus coloca sinais. Sinais na lua são aviso para Israel. Sinais no sol são aviso para
os gentios. Nós somos o quê? Gentios. Quem não é judeu é gentio, tá bom? O Purim, ele foi de 2 a 3 de março. Agora, né? Nós ainda estamos em março. Hoje é dia 17 de março de 2026. Então já foi um aviso. A lua de sangue, ela veio. Foi no dia 3, né? Isso, o auge dela foi no dia 3, que foi no encerramento do Purim. E a Pêssar, que é a Páscoa judaica, a verdadeira Páscoa, que comemora a saída do Egito, ela será de 1 a 9 de abril, tá? Dá mais ou menos aí uma semana. Porque um dia ele começa de um pôr do sol ao outro. Então, ela começa no pôr do sol do dia 1º do 4 de abril. Então, completa um dia. Começa no pôr do sol de 1, mas ela vai completar um dia no pôr do sol de 2. Então, se você for contar, segundo o calendário de Deus, dá 7 dias aí, tá? Que foi realmente o êxodo, tá bom? Que foi realmente o êxodo. Então, a gente vai ver isso mais a fundo sobre o Purim, sobre a Páscoa verdadeira, que é a judaica, tá, gente? Agora sim, quem foi o nosso libertador eterno? Quem é o nosso libertador eterno? Jesus. Então, se você for ver, ele é aquele cordeiro que o próprio Deus mandou o povo de Israel sacrificar na Pêssar. Ele é o sangue passado nos umbrais para que primogênitos não fossem mortos pelo anjo da morte. Ele é o nosso pão da vida, sem fermento, sem contaminação, porque ele foi o cordeiro perfeito ali. Então, glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Em Lucas 21, a gente vai perceber que Deus deixou avisado. Porque Lucas 21 é o mesmo Sermão do Monte de Mateus 24 e Marcos 13, tá certo? É o mesmo discurso que Jesus deu no Monte das Oliveiras, contado por profetas diferentes, por apóstolos, né? Que estavam ali seguindo Jesus. Então, olha o que fala aqui, em Lucas 21. Não tô gostando dessa música, gente. Muito zoada. Eu gosto de uma música mais pra estar explicando, mais calma. Lucas 21, versos 25 ao 28, a minha versão de hoje escolhida, bíblica, será a NVI, tá bom? Olha o que diz. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, que ficarão perplexas por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem essas coisas a acontecer, exultem, ergam suas cabeças, porque a redenção de vocês se aproxima. Então, o mesmo Jesus falou, né, nesse discurso do Monte das Oliveiras, que ninguém sabe o dia nem a hora. Nem mesmo o filho, nem os anjos, ninguém sabe, muito menos os demônios, muito menos nós, né? Uma criação onde essa criação foi sujeita à queda, né? Mas Jesus diz lá, só o Pai. Tá, gente? Só que ninguém sabe o dia nem a hora, mas estão havendo há muitos séculos sinais. E a gente precisa observar estes sinais. E normalmente esses sinais vêm em datas importantes, não para nós gentios, mas para Israel. Certo? Então, bem-aventurados aqueles que viram esses sinais e observaram antes da tormenta, né?
que é a tribulação de 7 anos. Essa tribulação de 7 anos, ela não é para a igreja, ela não é para a verdadeira noiva de Cristo. Ela é para Israel, justamente porque eles não aceitaram o Messias, né, gente? Aí você pode perguntar, mas e se converteu o judeu? Aí sim, né? É isso que a gente espera até que haja o arrebatamento. Que o máximo de judeus creiam e possam subir conosco no rapto, que o máximo de cristãos, porque nem todo mundo que é cristão e está na igreja vai subir. É preciso a gente observar, é preciso a gente perceber, é preciso a gente parar de focar em ser entretido dentro de templo, meu povo. E passar a focar em conhecer a verdade, em ser liberto por ela de fato. Parar de querer estar na igreja porque tem showzinho gospel, porque tem teatrinho gospel. Querer estar onde a verdade é pregada. Onde você pode ser acompanhado, acompanhada, mesmo que seja uma igreja pequena, sem status ou relevância, porque a igreja que é arrebatada é Filadélfia. Em Apocalipse 2 e 3, Jesus fala às 7 igrejas. E a única que representa a noiva verdadeira de Cristo é Filadélfia. Então Jesus diz lá, eu sei que tens pouca força, tu não tem entretenimento, tu não tem templo lotado, Filadélfia. Mas tu guardaste a minha palavra. De fato, tu conheces e guardaste. De fato, tu não negaste o meu nome. Por isso eu te pouparei da grande tormenta que está para vir, para pôr à prova os que habitam na terra. Essa é a tribulação de 7 anos. Essas são as 70 semanas de Daniel, que é para Israel. Mas quem não se ligar, vai passar. Então você quer passar? Eu não quero. Porque eu sei tudo o que vai acontecer, está na Bíblia. A partir do capítulo 6 de Apocalipse até o 19, fala tudo o que vai acontecer, gente. O sofrimento que a terra vai passar nessa tribulação. Nos últimos capítulos 20, 21 e 22 vem o desfecho. Jesus vence, inclusive anticristo e falso profeta, né? E reina 1000 anos sobre a terra. Mas você precisa saber que são mais capítulos falando da ira do que da parte boa. Que é para quê? Para que você conheça a verdade, seja liberto por ela e não passe. Jesus não quer que ninguém se perca, ele quer que todos se salvem. Para isso ele deu seu sangue naquela cruz. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Então é por isso que a gente tem que observar. É por isso que a gente tem que decidir romper com esse teatro gospel que está por aí. Sabe? É por isso que eu já estou divorciada desse sistema denominacional evangélico há muitos anos. É por isso que eu já toco a Casa de Oração Filadélfia Israel, que observa Israel, junto com os meus pais, há 12 anos. No começo ainda ia em igreja, ainda não tinha entendido tão bem, né? Mas a partir de 2017 eu não pisei mais em outros templos denominacionais. Porque entendi que ali não estava a verdade, embora falasse que era a verdade. Amém? A segunda base, gente, é justamente falando do Purim. Então teve uma lua de sangue, tá? No encerramento do Purim. E nesse meio tempo começou tudo, né? Uma guerra mais ferrenha de Israel contra o Irã. Sinais e mais sinais no mundo, né? Aqui no Brasil a gente tá vendo. Aqui no Brasil a gente tá vendo o Purim todinho, só que a gente ainda tá na parte que mandam matar todos os judeus. A gente ainda tá na parte, se é que você tá me entendendo, que Amã prevalece. Amã está prevalecendo ainda. Porém, a nossa sorte será mudada. E Amã será enforcado na própria forca que fez para Mardoqueu. Amã, você sabe quem é? Mardoqueu, você sabe quem é? Mardoqueu é aquele homem inocente que está lá preso.
que tá lá doente, que tá lá resistindo pelo Brasil. Mas ele não fugiu. E ele convocou a nação. A nação aí representa Esther. O Brasil aí é Esther. Mardoqueu é aquele homem inocente que está preso. E Amã, não preciso nem dizer, né? Eu acho que está claro. Mas a nossa sorte será mudada. Porque daqui sairá o último avivamento antes do rapto da noiva de Cristo. É do Brasil. A segunda base é Esther 9, versos 21 ao 23. Diz assim: assim foi determinado que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dia do mês de Adar. Qual foi esse 14º e 15º dia? Esse ano, 2 e 3 de março, tá? Do nosso calendário falido, né? Que eu chamo de falido, eu chamo de errado, adulterado, que é o gentílico. Mas no calendário correto é o 14º e o 15º dia do mês de Adar. Foi aí que os judeus livraram-se dos seus inimigos. Sua tristeza tornou-se alegria e o seu pranto festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e alegria. Tá chegando o Brasil. Creia, continua orando. Continua como Esther, povo brasileiro. Intercedendo, orando, jejuando. O seu pranto se tornou em festa. Escreveu-lhe dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e alegria. Troca de presentes e ofertas aos pobres. Então os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Então vem aí a mudança de sorte, Brasil. Vem aí, Israel, a verdadeira liberdade. E a última base de hoje é justamente falando da Pêssar. Êxodo 12, versos 8 ao 14. Vamos ler? Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Ao comerem, estejam prontos para sair. Sair da onde, meu povo? Do Egito, da escravidão, da mentira, do engano. Rela de calabás, ierala soerela, tchecalabaieres surias, leirias de canto. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Então, apressadamente, comam, ceiem, se arrumem e saiam do Egito. Tcheralabassoirenaras. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu não os atingirá, quando eu ferir o Egito. É o Senhor falando para o povo de Israel. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão. Celebrem como decreto perpétuo. Essa é a verdadeira Pêssar. E Jesus é a nossa Pêssar. Para nós cristãos, Ele é a saída definitiva do Egito. Ele é o sangue que está nos umbrais, onde o anjo da morte não vai entrar. Onde estiver esse sinal. Será que a sua casa tem esse sinal atualmente? Tem esse sangue? Eu não estou falando de um sinal físico propriamente dito, mas no mundo espiritual. Deixa eu ver se eu bloqueio isso aqui, gente. Muita gente doida entrando em live, né? Aleatoriamente, já bloqueei.
Então, essa é a verdadeira peça. Em qual time você está? Daqueles que estão preocupados? Ou serenos e prontos para sair do Egito? No Purim, recorda-se, tensão, conspiração e guerra. Na Pêssar, celebra-se a libertação, aliança e proteção divina. Nos termos proféticos, esses fenômenos no céu, como essa lua de sangue, estão anunciando o mesmo padrão do Êxodo. O Egito ficou sobre trevas. Os israelitas se alinharam com Deus e então veio o sangue nos umbrais. Para uns, o sangue da lua representa libertação. Nós que já conhecemos a verdade, ligados nos sinais. Batismo com fogo para discernir. Para outros, julgamento. O sangue que julga é o mesmo que separa. O sinal maior não é o eclipse aí, meu povo, mas é a sequência organizada de Deus. Quando isso acontece, os céus mostram que um processo está sendo conduzido, está sendo executado. Então foi isso que eu vim hoje falar aqui com vocês. Foi o tema que Deus me deu para essa live de março. Eu faço geralmente uma live por mês. E o tema foi esse. Já sei o tema de abril? Não sei ainda. Mas com certeza Deus vai me dar. Amém? Deu para entender o que Deus está querendo dizer aí? Por que Ele colocou esse sinal nos céus? Porque Ele fala para Israel. Israel é o relógio do mundo. Mas quem conhece a palavra sabe também que Ele está falando para nós. Porque a nossa Bíblia tem a Torá, a nossa Bíblia tem os profetas, a Bíblia cristã que eu estou falando, né? A nossa Bíblia é completa, então a gente está dentro, né, de Israel. Porque nós somos os ramos enxertados da figueira. A figueira é Israel. Os ramos enxertados são os gentios, que receberam a verdade. O apóstolo Paulo disse, graças à cegueira deles, de Israel, nós tivemos a chance de ver. E se a cegueira deles fez o mundo, a nação gentílica, se reconciliar com Deus, que dirá a sua aceitação? Ora, era Laurias, meu Deus, quem sou eu para que me uses, Senhor, para pregar? Eu não tenho cara de crente. Aliás, eu vim do mundo, eu tenho tanta marca do mundo. Só de tatuagens são 23, fora as marcas de piercings. E eu era DJ, eu era cantora de rock. Eu não nasci no evangelho. Mas tu me escolheste, eis-me aqui, Paizinho. Enquanto eu tiver voz, eu vou falar. Que essa peça nos traga a verdadeira libertação, que é Cristo em nós, a esperança da glória eterna. Que esse povo veja, Senhor, e que o sangue esteja em cada umbral, para que o anjo da morte não liquide o teu povo. E quando eu falo teu povo, meu Deus, também somos nós. Povo brasileiro, povo de maioria gentílica, povo de maioria cristã, a segunda maior nação cristã do mundo. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos. E estamos, né, em crescente, estamos numa crescente há anos. Daqui a um tempo acredito que a gente passe os Estados Unidos. Então que a tua verdade seja pregada. Paulo disse, talvez com o nosso conhecimento, nós causemos ciúmes neles, nos judeus. E aí, quem sabe, eles não vão se converter. Nem que seja alguns.
Que a verdade nos liberte, meus irmãos. Também das algemas da religião, das algemas da corrupção. Porque o nosso povo não merece o que está passando. Mas que seja para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. E que a nossa sorte seja mudada. Quem vai para aquela forca não é Mardoqueu, nem Esther. Quem vai para aquela forca é Amã. Espero que tenha ficado entendido. Até a próxima live.